Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. Educadores e profissionais da rede de proteção participam de capacitação sobre prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para aplicação da vacina contra a gripe. O projeto Capacita 60+, orienta idosos sobre regularização de documentos e acesso a direitos em São Luís. No quadro Fala Doutor desta semana, vamos falar sobre o cuidado com o intestino e quem vai tirar as nossas dúvidas é o médico Flávio Roberto. Uma prática que mistura música, movimento e socialização vem ajudando pessoas a enfrentarem ansiedade, estresse e depressão por meio da dança. E mais, no estúdio, você acompanha uma entrevista com o médico clínico Francisco Guilherme de Castro Batista Marques, diretor clínico do Hospital Aldenor Abelo. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. A violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma realidade marcada pelo silêncio e pela subnotificação. Para fortalecer a rede de proteção, a Escola do Legislativo do Maranhão promoveu uma capacitação voltada a educadores e profissionais que atuam diretamente com crianças e jovens. A violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma realidade silenciosa e muitas vezes difícil de ser identificada. Em muitos casos, é dentro da escola que os primeiros sinais aparecem. Para fortalecer essa rede de proteção, a Escola do Legislativo do Maranhão realizou um workshop voltado ao tema. A Escola do Legislativo nos chamou esse ano novamente para que a gente abordasse essa temática, principalmente com os educadores, porque o nosso projeto Escola Informada, ele baseou uma lei, que é a 12.311/24, que é justamente que a gente leva as informações de prevenção para as escolas, para que os professores e todo o corpo escolar eles atuem como agentes de proteção. Durante o encontro, os participantes discutiram temas como os sinais físicos, emocionais e comportamentais da violência, educação sexual como ferramenta de prevenção, acolhimento de vítimas e os fluxos corretos de notificação e encaminhamento. A formação também reforçou a aplicação da Lei Estadual número 12.311/2024, voltada à capacitação preventiva e protetiva dos profissionais da educação. Municiar esses professores, prioritariamente professores, embora não sejam só professores, mas municiar esses professores com informações importantes para melhor acolher essas crianças e adolescentes e buscar as instituições que devem lidar com essas situações. Além das palestras e debates, o curso também dialoga com produções acadêmicas voltadas à proteção da infância. As palestrantes participaram da escrita de uma obra sobre o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil, que está sendo apresentada durante a Bienal do Livro. O nosso livro ele surgiu justamente por conta do nosso projeto Escola Informada. A gente sentiu a necessidade de instrumentalizar os professores com uma ferramenta que eles pudessem utilizar no dia a dia sempre que eles necessitassem falar sobre esse tipo de violência contra crianças e adolescentes. Entre os participantes estão profissionais de áreas distintas que atuam diretamente com crianças e adolescentes. Para muitos deles, a capacitação representa um reforço importante no preparo para lidar com situações de vulnerabilidade. Se fizer um investimento, um trabalho com a prevenção, e ela aposta nas escolas como um ponto de importante para veicular a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Então isso é muito importante e aí o Instituto apoia essa proposta do projeto da Escola Informada. Infelizmente é um tema que está sempre em alta nas nossas vidas, na nossa profissão, e eu também, como mãe de uma filhinha de 5 anos, achei importante me informar mais sobre o tema, até para estar passando para ela esses tipos de informações. Segundo especialistas, a violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é subnotificada. Grande parte dos casos acontece dentro do ambiente familiar e muitas vítimas apresentam mudanças de comportamento, isolamento, medo ou dificuldades de aprendizagem. Por isso, identificar sinais precoces pode ser decisivo para interromper ciclos de violência. Que leve para ela informação,
que o corpinho dela é especial, é importante, que existe partes que não podem ser tocadas e que se ela sentir algum desconforto, né, em um abraço, que seja, ela tem alguém com quem ela pode contar, pedir ajuda, compartilhar. Então, esse vínculo e essa proximidade, eles são fundamentais, porque muitas das vezes a criança continua no círculo de violência porque ela não sabe identificar que aquilo é uma violação do seu direito. A formação reforça que proteger crianças e adolescentes também passa pela informação. E quando escola, família e rede de proteção atuam juntas, aumentam as chances de acolhimento, denúncia e prevenção da violência. A Secretaria Municipal de Saúde divulga às unidades de saúde que as vacinas contra a gripe estão disponíveis. Acompanhe no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Uma ação voltada à população idosa levou orientação sobre documentação civil, direitos e acesso a serviços públicos em São Luís. O projeto Capacita 60+, busca ampliar a inclusão e facilitar o atendimento de idosos diante da digitalização dos serviços. Ter a documentação em dia é essencial para garantir acesso a benefícios, serviços de saúde, programas sociais e até aposentadoria. Mas muitos idosos ainda enfrentam dificuldades para regularizar documentos ou acompanhar as mudanças nos serviços digitais. Pensando nisso, o projeto Capacita 60+, realizou em São Luís uma ação voltada à orientação e atualização da documentação civil básica da pessoa idosa. A atividade aconteceu no Centro de Referência Especializado de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, no bairro Coab Anil. Hoje eu já estou mais protegida, também me precavendo mais por causa desses golpes que existem, que eu também já tomei, inclusive até para atender telefone. Se o número não estiver gravado, registrado no meu celular, não atendo não. Durante a programação, os participantes receberam orientações sobre emissão e regularização de documentos como certidão de nascimento, CPF e a nova carteira de identidade nacional. A ação também alertou sobre prevenção a fraudes, integração de dados e acesso a direitos previdenciários e serviços públicos. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular,
em parceria com o INSS, Sencas e CREASP. Esse é um projeto que ele já foi pleiteado há algum tempo atrás pela coordenação estadual dos idosos, que funciona dentro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. E nós estamos aqui hoje colocando na prática esse projeto que vai beneficiar no sentido mais de conhecimento, né, das devidas orientações para os idosos que fazem parte do CREASP, que é o Centro de Referência para os Idosos. Além de facilitar o acesso aos serviços públicos, a iniciativa também busca promover inclusão e autonomia para a população idosa, principalmente diante da digitalização cada vez maior dos atendimentos. Nós estamos efetivamente em uma era de ciberespaço, de tecnologia, de excesso de acesso. Então, capacitar as pessoas idosas, pessoas com 60 a mais, é extremamente necessário para que essas pessoas tenham condições mínimas de se protegerem, principalmente contra golpes virtuais, muito comum na realidade do nosso país atualmente. No quadro Vala Doutor desta semana, vamos falar sobre o cuidado com o intestino e quem vai tirar as nossas dúvidas é o médico Flávio Roberto. Bom dia, o nosso quadro Fala Doutor. A gente vai abordar um assunto muito importante, mas que ainda é um tabu para muita gente, que é o câncer de intestino. É um assunto que merece um esclarecimento e a gente vai conversar com um especialista no assunto, o doutor Flávio Roberto, que é médico coloproctologista. Doutor, seja bem-vindo ao Mais Saúde. E a gente quer falar um pouquinho sobre o tabu que envolve a saúde do intestino, né? A gente tem muitos casos de câncer de intestino estimados para este ano no Brasil e no Maranhão. E por que ainda é um tabu? Porque muita gente ainda negligencia um pouco os cuidados com a saúde do intestino. Bom dia, é um prazer poder participar. E é um tabu porque o principal exame que faz o diagnóstico e a prevenção desse câncer é a colonoscopia. E as pessoas ainda têm um tabu com relação a este exame. É importante entender que no Maranhão nós teremos aproximadamente, segundo o INCA, mais de 2.000 novos casos de câncer de intestino este ano. E no Brasil serão mais de 50.000 novos casos. São dados alarmantes, são dados que impactam a saúde pública do Brasil e do Maranhão em particular. E a gente precisa entender que esse câncer é o câncer mais comum em jovens abaixo de 50 anos. Então é muito importante saber ouvir o intestino. A gente tem muito forte a questão da campanha do Novembro Azul como um alerta para a saúde do homem, principalmente, mas você falou a questão da colonoscopia e envolve também outros cuidados, que a gente vai falar da saúde do intestino. É um tipo de câncer que ele pode ser prevenido? Como é que a gente pode também fazer essa observação? Há uma forma de prevenir o câncer de intestino? A gente viveu recentemente o Março Azul Marinho, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino. E sim, o câncer de intestino ele pode ser prevenível, sim, em mais de 90% dos casos, através do exame que é a colonoscopia. Por quê? A maioria dos tumores de intestino crescem através de pequenos caroços, que são os pólipos intestinais. Se eu faço uma colonoscopia e identifico os pólipos intestinais e os retiro, eu quebro a sequência de formação de um câncer. E a partir daí eu previno que esse câncer apareça. Por isso que é a importância da colonoscopia. A colonoscopia ela deve ser feita inicialmente, mesmo que você não sinta absolutamente nada, você é uma pessoa normal, vai ao banheiro regularmente, não tem sangue, você não sente nada aos 45 anos. E depois, cada paciente, cada quadro vai determinar a frequência de realização deste exame. Mas aos 45 anos, mesmo sem sentir absolutamente nada, é necessário que a gente inicie o rastreio para esse câncer, que é a sua prevenção. E os jovens, né, também a gente faz esse alerta, que o senhor falou que muitos jovens estão sendo diagnosticados com câncer do intestino.
o que não se via, né, em outros tempos. Está relacionado com os hábitos também? Influencia? Qual é o ponto que a gente tem que ficar atento para os hábitos, né, tanto da alimentação, hábitos da rotina? A gente tem observado uma espécie de jovialização do câncer de intestino, que era muito comum há 20, 30 anos atrás em pessoas mais idosas. Hoje a gente está vendo isso de uma forma mais precoce. Isso tem a ver com estilo de vida, hábitos de vida, que são os alimentos ultraprocessados, uma ingesta maior de bebida alcoólica, cigarro, a questão de pouca ingesta de fibra, a questão da obesidade. Tudo isso são fatores que aumentam a chance de presença precoce de tumor no intestino, porque eles são fatores pré-cancerígenos. Então, a gente precisa entender que hábitos saudáveis, como atividade física, uma alimentação rica em fibra, diminuir alimentos processados, uma boa ingesta hídrica, ter cuidado com a saúde, ouvir o que o intestino tem para dizer, isso vai ajudar bastante na detecção precoce e até mesmo na prevenção desse tumor. Genética influencia nesses casos? O câncer de intestino, quando eu tenho um diagnóstico de câncer na família, aquela família, então, ela tem que ser rastreada para que a gente observe se há ou não novos casos. Então, aumenta a chance. Mas existem síndromes hereditárias, que são síndromes que passam de pai para filho ou mesmo netos, que são as poliposes adenomatosas familiares. Então, nesses casos, a gente tem que fazer um rastreio precoce dessas famílias, identificando os casos, identificando a família, fazendo estudo genético para que a gente possa dar a esses pacientes qualidade de vida. Hoje, quais são as principais formas do tratamento? Vai depender de cada fase e tudo, mas o que a gente tem no tratamento do câncer de intestino? Então, na fase precoce, quando eu ainda tenho os pólipos, o tratamento é a retirada dos pólipos. Pronto, então eu evito que um câncer apareça. Mas, por alguma razão, o paciente não fez sua prevenção e apareceu um tumor, um câncer. Então eu vou ter que identificar a localização desse tumor. Se é em qualquer parte do intestino grosso, o primeiro passo é cirúrgico, para depois ele poder fazer, se for o caso, quimioterapia depois. Quando eu tenho lesões do reto, aí primeiro eu faço químio e radioterapia para depois fazer a cirurgia. Então é muito variável o ponto, o estágio que a gente encontra a doença. Quanto mais precoce a gente acha a doença, maior a chance de cura, mais chance essa pessoa tem de levar uma vida normal, mesmo passando por todos esses processos de cirurgia e de quimioterapia, dependendo de cada caso. Como bem o senhor lembrou do Março Azul Marinho, eu queria que a gente reforçasse essa conscientização, né, das pessoas pelos cuidados com a saúde do intestino, né, principalmente a questão dos hábitos, a ida ao médico, né, que também é importante fazer essa consulta, essa ida ao profissional para também fazer o check-up de como anda a saúde. Vamos, então, conscientizar as pessoas? É extremamente importante que a gente escute o nosso intestino, ele fala com a gente. Então, dor abdominal, distensão, alternância do ritmo intestinal, seja constipação ou diarreia, sangramento, anemia, perda de peso, tudo isso são sinais que podem nos levar a um diagnóstico de câncer de intestino. E a gente não pode ficar postergando isso. A gente não pode achar que isso é besteira, isso é uma hemorroida, não. A gente tem que investigar, a gente tem que ter certeza que isso não é nada demais e, se for alguma coisa, tratar corretamente. Então, agradeço a participação do Dr. Flávio Roberto para esclarecer essas dúvidas. Muito importante a gente falar desse assunto. E quem tiver mais dúvidas, né, é importante acompanhar nossas redes sociais, que a gente vai deixar os esclarecimentos. E também essa entrevista foi bastante esclarecedora com o Dr. Flávio Roberto. Larissa Madeira para o Mais Saúde.
Acompanhe no próximo bloco. Música, movimento e socialização vem ajudando pessoas a enfrentarem ansiedade, estresse e depressão por meio da dança. Veja também, no estúdio, você acompanha uma entrevista com o médico clínico Francisco Guilherme de Castro Batista Marques, diretor clínico do Hospital do Câncer Aldenor Abelo. É só um instante, a gente volta já. Dançar vai muito além da diversão. A prática tem ajudado pessoas a combater ansiedade, estresse e até depressão, promovendo o bem-estar físico, emocional e mais qualidade de vida. Movimentar o corpo, aliviar a mente e reencontrar o bem-estar. A dança tem sido uma aliada importante no combate ao estresse, à ansiedade e até à depressão. Foi assim com a Rosângela desde que começou a participar desta turma de dança de salão. Estou me sentindo mais feliz, estou tendo mais motivação para sair de casa, que eu também não estava saindo, né? Fico contando os dias da semana para chegar o dia da aula, para mim vir, procurar aquele look mesmo bacana e vir. Fico feliz quando termina cada aula, eu sinto que eu tô leve, que tirou uma carga das minhas costas, tá me fazendo muito bem. Além dos benefícios emocionais, a dança estimula a socialização e aproxima as pessoas, inclusive casais que encontraram na prática uma forma leve de compartilhar tempo e sintonia. E para sentir esses benefícios, nem precisa saber dançar profissionalmente. Segundo os especialistas, esse detalhe fica de lado, a perfeição. Por aqui, o que importa mesmo é ter sensibilidade para sentir a música e desacelerar a mente. Para mim, a dança ela é superação, né? Para a minha vida, ela foi superação. Para a vida de muitas das pessoas que estão comigo, elas também relatam superação. Muitas delas vêm com problemas emocionais, né, dores físicas. E a dança hoje ela é isso, ela não trabalha só o corpo, ela trabalha corpo e mente, né? A gente costuma dizer que quando o corpo dança, a cabeça se organiza. E é muito gratificante ouvir o relato de melhoria dos meus alunos. A dança hoje também é vista como recurso terapêutico, um exercício que mistura movimento, emoção e ajuda a melhorar a qualidade de vida. Quando nos movimentamos ao som da música, ativamos áreas do cérebro relacionadas ao prazer, à memória e à regulação emocional, favorecendo a liberação de neurotransmissores como a endorfina e a dopamina, que contribuem diretamente para a sensação de bem-estar. Do ponto de vista psicológico, a dança também promove reconexão com o corpo, algo que muitas vezes se perde em quadros de ansiedade, depressão e estresse crônico. Você socializa mais, né? Você libera mais endorfina, você alivia o estresse, essa corrida do dia a dia. Então vale muito a pena você dançar. Se inscreve numa aula de dança, vai para uma academia, afasta o sofá em casa, dança que vai fazer muito bem. Vocês vão ver que com o decorrer do dia a dia, você dançando, você vai vendo que as coisas são de outro jeito. Você aprende a olhar de uma outra maneira. É para todas as idades e por aqui são muitas as histórias de superação. Gente que se permitiu dançar e hoje encara a rotina com muito mais leveza. A dança para mim foi fundamental, para mim que estava já no começo de depressão, um bocado de coisa, né? Ansiedade. Aí eu conheci a Leila no Cabão, minha amiga, foi uma mudança para mim demais, né? Hoje em dia, graças a Deus, a ansiedade, essas coisas aí, tudo foi embora envolvido na dança. Você costuma se envolver com as outras pessoas, conversar, fazer amizade, tudo isso é muito bom pra gente. A gente se diverte, além de fazer bem pro corpo e pra alma, né, que tira a gente de dentro de casa, de uma ansiedade, de uma depressão, vem aqui é só maravilha. A aula com o Glaubert, com a Leila, é tudo assim, é transformador, transforma a vida da gente.
Você acompanha agora uma entrevista com o médico clínico Francisco Guilherme de Castro, diretor clínico do Hospital Aldenor Abelo. Doutor, seja bem-vindo aqui ao programa Mais Saúde de hoje. Obrigado, Ismael. Obrigado pelo convite. Em nome da Fundação Antônio Dino, a gente agradece essa oportunidade de poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão sensível para o nosso estado. Doutor, quando a gente vê o panorama do câncer no Maranhão, o que é mais preocupante? Hoje é considerado o acesso. O acesso é a forma mais difícil que a gente encontra hoje de conseguir que esse paciente consiga entrar na rede de saúde para conseguir fazer o seu tratamento adequado. E essa população que chega a São Luís ou então em outras unidades da Fundação Aldenor Abelo, o que é mais acometido? Qual é o tipo de câncer? Nossos carros-chefes, colo uterino, mama para as mulheres e para os homens, pulmão e próstata. Então, são os tipos de tumores mais frequentes, fora os de pele não melanoma, né? Que esses daí são os campeões, mas são os tipos de tumores que a gente consegue tratar só com cirurgia. Faz a cirurgia, cura e é a vida que segue. Os outros não, requer um tratamento a mais, ou quimioterapia, ou radioterapia, ou alguma intervenção cirúrgica para posteriormente tentar curar mesmo a doença, né? Então, são esses 5 tipos principais. Doutor, o Hospital Aldenor Abelo acaba sendo um retrato da realidade do câncer no Maranhão, né? Como é que o que mais dificulta o trabalho do hospital em atender mais gente? Hoje a gente atua nos 217 municípios, a gente atende pacientes dos 217 municípios, além de pacientes que vêm de outros estados também, e em algumas situações até de outros países. Hoje, atualmente, a gente está com a fila de radioterapia zerada, que a gente conseguiu muito esforço, aparelhos novos de aceleradores lineares, então a gente conseguiu zerar essa fila, então a gente acaba suprindo a demanda do estado e mais de alguns outros estados e de outros países próximos daqui. Mas, assim, a dificuldade que a gente ainda tem é que esse paciente ainda chega para a gente em estadiamentos já avançados. Hoje, num retrato que a gente tem, de estatísticas que a gente tem de 2023, que é o último lançamento que a gente proporcionou, a gente vê que 60% desses pacientes eles vêm com estadiamento 3 e estadiamento 4, que são os mais avançados. E quando a gente fala nesses pacientes, a expectativa de cura já cai drasticamente. Então, hoje, realmente, o acesso para trazer esse paciente para dentro do hospital, para ter o diagnóstico precoce, é o que está fazendo o grande desafio atual. Essa questão da identificação tardia do câncer, ela influencia no tratamento, né? Com certeza. Quanto mais tardiamente a gente recebe esse paciente com um estadiamento mais avançado, menos as chances de tratamentos curativos que a gente tem para esse paciente. Logicamente, a gente precisa falar em câncer avançado que existem outros tipos de tratamentos. Em cuidados paliativos, fundamentalmente, a gente precisa tocar nesse assunto, mas a expectativa que a gente precisa ter é que a gente consiga receber esse paciente mais rápido, com diagnóstico mais precoce, com estadiamento inicial, para que a gente possa dar cura para esse paciente e ele voltar às atividades do dia a dia, né? Do dia a dia dele, né? Doutor, em relação a pacientes que vêm do interior, a falta de informação, às vezes até falta de estrutura educacional, isso influencia também nessa demora, na identificação? Também. Muita gente trata alguns sintomas com remédios caseiros, enfim. Sim. Hoje a gente sabe que o câncer, ele, que a gente observa é que ele vai só piorar, né? Até 2030, a gente tem que a Organização Mundial de Saúde relata para a gente que o câncer ele vai ultrapassar as causas cardiovasculares como principal causa de morte no mundo. Então, no Brasil e no Maranhão, isso não vai ser diferente. O INCA, mais recente, agora em 2026, nesse ano, começo desse ano, lançou as estimativas para o próximo triênio, 2026 até 2028. E lá ele está falando, o INCA relata para a gente que 781 mil novos casos vão aparecer no Brasil. Aqui no Maranhão, até então, a gente contava com 12 mil novos casos por ano. A partir de 2026, a estimativa é de 13 mil novos casos por ano. Então, a tendência é que isso só aumente. E isso é um retrato da população. A população mais envelhecida, vai ter mais diagnóstico de câncer, realmente. A gente tem uma população que está cada vez mais sedentária, com alimentação mais... com presença de mais ultraprocessados. E isso acaba impactando no aparecimento e no surgimento desses novos casos de câncer.
Além disso, a gente precisa entender, prevenção vai além dessas duas coisas. A gente tem vacinas hoje, e que essas vacinas elas são fundamentais para a gente lidar com alguns tipos de câncer. Está aí o HPV, né, que é o papilomavírus humano, e que a gente tem vacina na rede pública de saúde para tratar cânceres como de pênis e colo uterino, que são campeões aqui no Maranhão. Além disso, orofaringe, esôfago, bexiga, então vários outros que também são acometidos por conta desse vírus. Fora o vírus do hepatite B, que também tem vacinação prévia. Então, são fatos que a gente precisa ponderar e que a gente precisa estimular que a população entenda para que busque mais conhecimento, para que busque essas opções terapêuticas para a gente evitar que chegue no estágio mais avançado e a gente consiga tratar esse paciente mais rápido. Doutor, e a gente tem uma situação preocupante no estado em relação ao câncer de pênis, né? O Maranhão, ele lidera. Qual é o perfil do paciente que tem esse câncer? Todas as idades? Como é que é? Não tem uma faixa etária bem definida, vai desde adulto jovem até senhores mais idosos, mas tem muita associação com o HPV e principalmente com a falta de higienização. A gente sabe que é um fator principal, importante, que a falta de higienização do órgão genital masculino é um dos principais causadores do câncer. Então, tem campanhas que são lançadas nacionalmente, mundialmente a respeito disso, a respeito da higienização e da vacinação contra o HPV, para que a gente consiga proteger os homens do câncer de pênis. Porque, além de tudo, ainda tem mutilação, ainda tem uma série de repercussão na vida, tanto sexual desse paciente, como da família no geral, porque quando um paciente adoece, ele não adoece sozinho, a família inteira adoece junto, que a gente pode tentar evitar com medidas simples, como vacinação e informação adequada para a higienização desses pacientes. Doutor, quais os fatores associados ainda, além disso? Tem fator genético também, além dessa falta de higiene? Mas eles são menos impactantes. A gente tem o tabagismo, o alcoolismo e a alimentação aí mais associadas do que o fator hereditário. Tá? Então, a parte da higienização associado com essas mudanças de estilo de vida podem facilitar para que a gente evite que surjam esses novos casos. Doutor, em relação ao preconceito e desinformação do câncer de pênis, acontece muito? As informações que chegam para vocês, como é que é? Sim. O paciente, normalmente, ele não busca atenção quando está só com uma feridinha. Ele já vai buscar o posto de saúde ou a equipe médica quando já tem um quadro avançado. Quando já tem uma lesão, por exemplo, as Muita ínguas... gente sente vergonha de... Muita vergonha. As ínguas com os linfonodos aumentados, isso já fala a respeito de um câncer avançado. Tá? Então, ao invés de procurar quando está bem no início dos sintomas, a vergonha, a falta de informação, né, que essa população mais carente acaba tendo, retardam o acesso desse paciente aos órgãos de saúde para que possa ser tratado da forma adequada. Outra coisa que o Hospital de Norabelo tem também é a ala infantil que trata crianças com câncer, né, doutor? Atualmente, no estado, pacientes que tratam SUS oncopediátricos é aqui em São Luís, na capital, e uma parcela em Imperatriz, lá no Hospital São Rafael, com convênio com o estado do Maranhão. Mas, assim, a maior parte dos pacientes são tratados aqui em São Luís. A gente tem essa parcela, é significativa, a gente tem fila de espera para começar o tratamento do paciente, inclusive, mais recente, agora a gente fez um apelo à Câmara dos Vereadores, eles fizeram um esforço e trouxeram para a gente emendas para que a gente pudesse ampliar essa área, e a gente vai passar de 23 leitos para 67 leitos oncopediátricos, exatamente para começar a tratar essa criança mais rápido, para ter um efeito melhor no tratamento e a gente conseguir a cura dessas crianças. Doutor, quando a gente fala em prevenção, o que é importante para pessoas fazerem? É importante estar fazendo avaliação médica todo ano? É importante, mas antes disso, a gente ter uma alimentação saudável, evitar o sedentarismo e ter prática de atividade física. É importante salientar, prática de atividade física ela tem que ser rotineira e ela tem que ter uma característica. Então, pode ser 30 minutos, mas 5 vezes por semana, ou então entre 1 hora e 1h30, 3 vezes por semana. E tem que ter essa regularidade. Além disso, evitar o tabagismo, evitar álcool em excesso e, logicamente, melhorar a alimentação. Evitar ultraprocessados. Quanto mais, digamos que, mais a indústria alimentícia mexer, para a gente entende que é pior para o paciente.
Então, quanto mais alimentos saudáveis, frutas, verduras, minimamente processados, é o melhor para esse paciente, para que ele possa ter uma perspectiva melhor e evite doenças preveníveis. Doutor, a gente tem a situação da vacinação com HPV, que muitas famílias ainda resistem a isso daí. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, faz campanhas em escolas para poder fazer. O que representa essa vacinação para futuramente esse adolescente evitar uma doença no pênis ou colo uterino, um colo uterino? A gente recebe muito paciente hoje lá na nossa emergência, mulheres jovens com câncer de colo uterino avançado. E isso, se a gente tivesse essa perspectiva de vacinação previamente, a gente não teria mais esse quadro. A gente entende que hoje é uma possibilidade de a gente frear essa doença, que é com essa vacinação. Então, câncer de colo uterino, câncer de pênis, câncer de trato esofágico, parte superior, de boca, de língua, a gente consegue evitar por conta dessa vacinação. Então, a importância que a gente precisa ter antes dessa mal informação, da história de, porque vai fazer com que esse adolescente estimule ele a ter relação sexual. Não, a gente precisa entender que isso aí é uma chance de evitar que esse paciente, num futuro, quando ele estiver adulto, ele tenha um câncer. Tá? E ele seja um pai de família que tenha uma doença que traga para dentro de casa. Então, a gente precisa estimular as famílias para que elas entendam que isso vai muito além do que do adolescente. É a idade adulta que a gente precisa organizar agora para que, quando tiver depois, ele não tenha essas doenças. Colo uterino, pênis, canal anal e a região de boca, língua, esôfago, essa parte de cima do trato respiratório, é importante que a gente saiba que tem relação direta com o HPV. Doutor, para encerrar nossa conversa de hoje, que passou bem rápida, qual a mensagem que o senhor deixa para quem está assistindo a gente e tem medo de procurar um profissional quando se tem suspeita de alguma alteração no organismo? É importante a gente salientar que quanto mais rápido se procura ajuda médica, maior a chance de cura. Então, se tem algum sintoma ou faz parte de algum grupo de rastreamento de câncer, é importante que você não deixe passar esse sinal, não deixe passar esse rastreamento. Procure a unidade básica próximo de você, procure um consultório médico, faça seus exames regulares, modifique suas relações de alimentação, de atividade física, porque isso vai fazer diferença. Isso vai trazer para você uma qualidade de vida e vai evitar que você enfrente uma doença que é muito, muito debilitante, muito desgastante. O câncer hoje ele não é mais considerado uma doença sentença de morte. Isso precisa ficar claro. Se a gente consegue tratar rápido, consegue tratar cedo, a gente consegue trazer a cura para esse paciente, a cura para essa família e seguir a vida. Então, a gente precisa estimular todos que façam seus exames rotineiros e procure ajuda sempre que sentir algum sintoma diferente, tá? Porque isso vai salvar a sua vida, isso vai trazer uma paz para a família. Doutor Francisco, Guilherme, muito obrigado por sua entrevista aqui no programa Mais Saúde de hoje. Eu que agradeço, Ismael, e Fundação Antônio Dino, junto com o Hospital de Nora Belo, sempre vai estar à disposição para todas essas conversas que forem necessárias. Muito obrigado. Esse foi o nosso programa de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá.